Você, inclusive, sobre o episódio da cavadinha, daquele episódio do Internacional, e que ele, quando viu aquele lance, ele teria dito para ele mesmo: eu quero trabalhar com esse jogador porque esse tem coragem para jogar, tem personalidade. Vocês chegaram a ter esse papo mesmo? Cara, pelo que o Diniz me falava, ele sempre quis que eu trabalhasse com ele, bem antes da cavadinha. E depois da cavadinha ele falou que o clube aproveitou muito mal o meu talento, assim, me expôs muito. E eu acredito nele, ele vem me ajudando bastante, tanto dentro e fora de campo. E é um cara sensacional que só vem ajudando o Vasco e nós jogadores. A gente vê muitas vezes Denilson, no sistema, na forma como o Diniz faz, que ele traz jogadores, por vezes volantes, ou até o próprio Coutinho, para os primeiros passes, né? Eles entram entre os zagueiros e vocês passam como se fossem laterais, meio-campistas, recebendo essa bola à frente. E muito da saída é pelo lado esquerdo para a sua capacidade de condução, né? Assim, é preciso ter uma certa dose de coragem para assumir isso. Os zagueiros, em geral, são durante muito tempo induzidos a jogar na segurança, assumir poucos riscos. Como é que isso funciona para você? É como eu falei, o Diniz, no dia a dia, ele dá muita coragem para nós, muita confiança. A gente treina bastante, todo dia é a mesma intensidade, o mesmo ritmo. E eu acho que isso faz parecer fácil em jogos, assim. E acredito que a equipe vem se adaptando e é continuar crescendo. Nesse cenário de final de Copa do Brasil, a gente pode fazer até uma comparação com a trajetória tanto do Corinthians quanto do Vasco, de oscilação, tanto dentro do campo quanto fora do campo. Você acompanhou o Corinthians durante essa temporada, o que esperar dessa primeira decisão fora de casa, que comportamento adotar para esse primeiro jogo fora de casa, né? Cara, eu conheço a maioria dos jogadores do Corinthians, né? Eu sei o estilo de jogo, eu acompanho muito. Acredito que vai ser um jogo muito difícil lá. E seguir trabalhando, focado, fazer o simples e tenho certeza que, se Deus quiser, afinal a volta é no São Januário, não sei, tá tentando. Se Deus quiser sair com a vitória lá e aqui para a gente sair campeão. Aliás, a torcida do Vasco está até agora aqui, né? Muita gente ainda aqui dentro do Maracanã. Você tem preferência, Maracanã ou São Januário, para fazer o jogo da volta? Cara, eu prefiro São Januário. Prefiro São Januário porque eu acho que desde 2000, acho que nunca nenhuma equipe do Vasco foi campeão lá dentro do São Januário. Eu acredito que a gente jogando lá ia ser muito bom para nós. Obrigado, Renan. Parabéns pela classificação. Obrigado por atender a gente, né? Um abraço. Comemorar, né, Mansur? Isso, vai agora. Obrigado, muito deixar sucesso. Deixar ele comemorar um pouquinho. O Mansur acabou de falar aqui, lembrar que o torcedor vascaíno não para de comemorar, né, Mansur? Aqui no Maracanã, praticamente lotado ainda todo o torcedor. Obrigado pela parceria aqui com a gente. Toda a assessoria do Vasco aqui, né, muito generosa com a gente, com a presença do Robert e Renan. A torcida do Vasco continua comemorando, fazendo festa merecidamente, né? Um time que oscilou bastante durante a temporada. Falar um pouco dessa gestão do Pedrinho, sempre muito transparente nas coletivas, ora muito cobrado, ora o torcedor comemorando a transparência do Pedrinho, do presidente, assim como a do Fernando Diniz também, que nas coletivas também sempre muito claro nas suas análises. O jogo de hoje, você falou para o Robert e Renan, quando ele tem ali um Puma improvisado do lado esquerdo, eu imagino, Mansur, que a obrigação dele deve ter sido dobrada, né? Para fazer essa cobertura, né? Até porque o Puma não tem esse cacuete de jogar do lado esquerdo, né? Isso, e no lance do primeiro gol do Fluminense, o primeiro gol do jogo hoje, de fato é por ali que o Fluminense cria um envolvimento, né? Eu acho que a questão nem é só o lado esquerdo, né? O Vasco tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, teve, né? Então é evidente que tem questões ainda defensivas. Agora, a chegada dele e do Cuesta são uma guinada nessa temporada do Vasco em relação à questão da dupla de zaga, que era um problema que se arrastava ao longo do ano, com atuações muito inseguras de quem passasse por ali. Era uma necessidade que o Vasco conseguiu. O que a gente está vendo dessa grande festa, assim, é sempre bom a gente contextualizar, né? As Copas, elas permitem uma situação. Corinthians e Vasco tiveram temporadas de grandes oscilações, de problemas, de dificuldades, de momentos de preocupação na tabela do Campeonato Brasileiro, e são clubes que precisam, de alguma maneira, serem resgatados, com problemas financeiros graves, endividamentos, dificuldades com receita. O Corinthians menos dificuldades com receita, mas um endividamento gigante, e o Vasco com dificuldades mesmo para manter o dia a dia, a procura de um investidor que seja um novo comprador da SAF, enfim. Essa final é para eles, para essas duas torcidas também, uma oportunidade mesmo
de um resgate, de uma conquista nacional que parecia, que ao longo da temporada pareceu um pouco distante, e a Copa, bem ou mal, é esse caminho. Então a gente vai ter, acho que, 2 jogos gigantescos, assim, em termos de envolvimento de 2 torcidas de massa gigantes do Brasil. E com uma ideia de jogo diferente uma da outra, né? O Dorival tem uma ideia completamente diferente da do Fernando Diniz. Fernando Diniz, com esse trabalho que a gente já conhece a longo prazo de posse de bola, de construção. A gente estava ao lado aqui recebendo o Robert Renan, que tem esse talento para fazer essa construção na primeira linha, né? Olhando para o time do Vasco hoje, Thiago Mendes fez um bom papel, um bom jogo hoje, porque durante a temporada o Hugo Moura normalmente fazia essa função, Isso. às vezes vinha para ser o zagueiro, e hoje o Thiago Mendes, eu acho que nessa função fez um bom jogo, Isso. né, Mansur? A minha sensação é que ele demorou um pouco a conquistar a confiança do Diniz, que ele estava pronto para ser esse homem ajudando na saída de bola, e muitas vezes, como o Barros vem entre os zagueiros, quem o auxilia nesse início de construção é o próprio Coutinho, que vem participar um pouco mais de trás. Aparentemente também teve uma questão de uma demora dele para entrar em forma, e acho que jogo a jogo ele vai tendo um crescimento. Acho que hoje ele foi um jogador importante tanto para iniciar a jogada quanto para evitar um pouco dos contra-ataques do Fluminense. Tinha questão de vigilância ao Acosta num setor ali entre defensores e meias, e era preciso ter atenção, que é o principal jogador de criação do Fluminense. Eu acho que ele está numa fase de crescimento, assim. Agora, vai ser uma final, em termos de meio campo, bastante dura, porque o Corinthians tem... com todas as oscilações que teve ao longo da temporada, que o Corinthians nem sempre teve os seus principais talentos à disposição. Mas o Corinthians tem no seu time titular, o Corinthians tem bastante talento do meio para frente. A gente vai falar mais para frente do jogo do Corinthians também com o Cruzeiro lá na Neoquímica. Vou falando aqui, você citou aqui algumas vezes, Mansur, o Felipe Coutinho. Jogador, enfim, extremamente qualificado, fisicamente ele não alcança mais aquele nível, isso não é uma crítica, é um processo completamente natural, e dentro desse sistema de Fernando Diniz, e num jogo que o Ryan e o Gomes precisaria mais desse criador, acho que ele ficou muito longe do gol, né, Mansur? Exatamente. Se a gente pensa, não é novo nos times do Diniz esse expediente de trazer um meia bom passador para iniciar a jogada bem. Qual é a diferença, eu acho? No Fluminense, quando o Ganso vinha atrás iniciar a jogada, o Fluminense, quando ele acertava esse primeiro passo, colocava o Fluminense adiante, perto da área adversária, o time ainda pausava, se colocava ali e começava a construir. O Vasco tem jogadores, especialmente pelas pontas, que aceleram mais o tempo todo. O Ryan é bastante vertical, o Andrés Gomes é bastante vertical. Foram dominantes na soma dos 2 confrontos. O Corinthians mereceu passar, o Vasco mereceu passar pelo que jogaram. 2 times que tiveram campanha inferior no Campeonato Brasileiro ao Cruzeiro e ao Fluminense, né? Os 2 times que já estão na Libertadores acabam eliminados na semifinal.